Dando continuidade na aula aí que a gente acabou de fazer a correção do exercício com vocês, eu queria fazer uma pequena demonstração para ver se a gente consegue interpretar o que seria a aceleração gravitacional, tá certo? Você observar aí o movimento desse avião, desse slide aí, você vai perceber que nem sempre, no caso aí do movimento do avião, né? Embora ele possa fazer curvas ou etc, mas esse avião ele participa de um movimento horizontal, né? Não é o objeto que ele está saltando. Assim como um móvel, um automóvelzinho desse aí se movimentando, ele se movimenta em uma linha horizontal também, né? Assim, pessoal, como se você poderia imaginar uma pessoa caminhando, né? Uma pessoa caminhando também estaria fazendo um movimento horizontal, em linha reta, né? Ó, aí nesses percursos aí, esses carrinhos também. Aí você diz assim, mas movimento horizontal? O que você quer dizer com movimento horizontal? Eu quero lhe mostrar que os corpos, eles não só fazem movimentos horizontais. Chega em algum momento também que os corpos sofrem uma queda, que a física chama de queda livre, tá certo? E lançamento vertical. Se você analisar aí, quando essa maçã ela está caindo, essa maçã está fazendo um movimento vertical, ou seja, ela está em queda livre, né? Significa dizer, pessoal, que eu não estou mais no movimento horizontal, tá certo? Mas eu tenho todas as grandezas que você possa pensar aqui, né? Ó, tem o tempo, essa maçã adquiriu velocidade, essa maçã percorreu um espaço e ela estava sujeita ao tempo, e ela estava também sujeita à aceleração, né? Que nós vamos já ver que aceleração é essa, tá bom? Vamos lá, pessoal. Existe uma dedução muito importante, que ela significa o seguinte: um corpo, quando ele está em queda, as quatro grandezas que nós temos, pessoal: espaço, tempo, velocidade e aceleração, né? Isso em um corpo com queda. Preste atenção, em um corpo com queda, o espaço ele vai sofrer variação, correto? Porque ele vai sair de um espaço zero e vai ganhar espaço. O tempo também vai sofrer variação, certo? Vai, né? Velocidade também vai sofrer variação, porque quanto mais esse corpo cai, mais velocidade ele adquire, né? E a aceleração, pessoal, aqui no movimento horizontal, ela não vai sofrer variação, ela vai ser constante. Por quê? Vamos já explicar o porquê disso. Se você estivesse analisando esse movimento em um movimento horizontal, o exemplo aqui do nosso carrinho, né? Vou desenhar aqui o carrinho aqui só para você perceber. Esse carrinho também, pessoal, ele estaria com espaço, ele estaria sujeito à variação de tempo, velocidade também, né? Sim ou não, dependendo se era uniforme ou uniformemente variado, e a aceleração também, tá certo? Ó, espaço sofre variação, tempo sofre variação, velocidade, se for movimento uniformemente variado, sofre variação, e a aceleração também sofreria variação. Isso no movimento horizontal, tá certo? O que é que você quer dizer? Ainda não interpretei. Eu quero lhe mostrar que essa grandeza bem aqui, ó, quando você se trata, ou se você estiver tratando de corpos em queda livre, essa grandeza bem aqui, ó, nós vamos chamar ela agora não de A, mas nós vamos chamar ela de C. Nós vamos chamar ela de aceleração gravitacional, tá certo? Aceleração gravitacional. Então ela vai ser sempre o mesmo valor. Enquanto que aqui, ó, no movimento horizontal, ela pode adquirir valores variados. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0,5, tá certo?
Esse círculozinho feinho que eu vou fazer aqui, ó. Imagine que isso aqui seja a Terra, tá certo? Planeta Terra. Pessoal, um rapaz muito desenrolado chamado Newton disse que todos os corpos que estão, pessoal, na Terra ou próximo à Terra e tudo que existe nela, né, pessoal, são atraídos à Terra. É claro, devido à grande massa, né? Devido à grande massa que a Terra possui e o que ele chamou também, pessoal, de força gravitacional, tá certo? A força gravitacional. Força gravitacional, tá certo? O que é que significa isso, essa força gravitacional? Seria a força, pessoal, que a Terra tem devido à sua massa ser muito imensa, dos corpos estarem onde estão na Terra e não se modificarem de lugar. Tipo assim, os oceanos, a ideia da água, né? A ideia de uma árvore, a ideia de uma mesa dentro de sua casa. Por que ela não sai do lugar? Já que a Terra é redonda, né? Você já pensou nisso alguma vez? Cara, a Terra é redonda, é circular e achatada nos seus polos, mas por que as coisas são presas à Terra? Newton chegou a essa dedução. A ideia de que existe uma força muito grande que atraía todos os corpos à Terra e objetos. E essa dedução que ele teve, pessoal, foi da força gravitacional. E todos os corpos, pessoal, quando estão em queda, eles estão sob a ação da aceleração gravitacional, que é uma constante. Isso, pessoal, vem de algumas deduções antigas. Há uma dedução muito legal sobre isso aqui, ó. 3 pessoas aqui no começo a gente poderia falar, ó, Aristóteles, Galileu, e vamos colocar aqui como uma terceira pessoa Newton, tá certo? Vamos colocar aqui como uma terceira pessoa o senhor Newton. Galileu, Aristóteles e Newton. Aristóteles, pessoal, ele dizia o seguinte: vocês estão vendo esses 2 corpos aqui, ó, são 2 esferas. Se você analisar o tamanho desses 2 corpos só visualmente, você já vai dizer, esses corpos têm massa diferente, né? Ou seja, eles vão ter massa diferente, porque eles têm tamanho diferente. Aristóteles dizia o seguinte, que se eu soltasse esses 2 corpos em queda livre, o corpo que tinha maior massa, e que é maior, é claro, né, ia chegar, ou seja, ia tocar primeiro no solo. Isso, filósofo conhecido como Aristóteles, que era um grande observador, pessoal, das leis da natureza, bem antigo mesmo, pessoal, as deduções de Aristóteles, bem no início mesmo, assim, da parte dos estudos da ciência. Ele dizia que se você pegasse 2 corpos e lançasse de uma certa altura, eles iam, quem tem maior massa ia tocar o solo primeiro, né? Só que vem Galileu Galilei, já mais bitolado fisicamente na ciência, também um grande observador, assim como Aristóteles também. Só que Galileu Galilei era um grande experimentalista. Ele fazia experimentações. Ele disse que esses corpos de tamanhos e massas diferentes, eles iam, quando soltos de uma altura qualquer, não importa a altura, eles iam tocar o solo ao mesmo tempo. Isso é o que Galileu Galilei falava. Desde que eles iam tocar o solo ao mesmo tempo, desde que o ar atmosférico não viesse a interferir, tá certo? Não sofresse, não interferisse, não interferir, tá certo? Se o ar atmosférico não interferir. Agora, não interferir por quê? Como assim? O que é que ele queria dizer com essa interferência do ar atmosférico? Essa interferência, pessoal, que ele quer dizer aí do... Só um instante, pessoal.
O que ele quer dizer aí com essa interferência do ar atmosférico? Ele quer dizer o seguinte, que se eu tivesse, por exemplo, um papel, uma folha de papel, essa folha de papel aqui, pessoal, se eu soltasse dessa altura, o ar ia movimentar ela, ou seja, ela não ia cair ao mesmo tempo, porque o ar iria interferir nessa queda. Mas duas esferas nesse formato, elas saem sem o ar vir a interferir no movimento delas. Então, quer dizer, diz a história que esse foi o primeiro experimento científico aberto ao público. Foi um experimento realizado por Galileu Galilei. Então, ele soltou nessa famosa Torre de Pisa, na Itália, duas esferas de tamanhos diferentes e, por incrível que pareça, pessoal, elas tocaram o solo ao mesmo tempo, tá certo? De diferentes massas, mas elas tocaram realmente o solo ao mesmo tempo, derrubando então aí a suposta dedução de Aristóteles, tá certo? Mas só que Galileu Galilei ficou nessa ideia de interferência do ar. Aí vem uma pessoa com a mente também muito brilhante, pessoal, conhecido como Newton. Aí ele vai dizer, pessoal, que isso acontece ou que isso era possível porque todos os corpos, pessoal, quando estão em queda livre, estão sobre a mesma ação, pessoal, do que ele chamou de aceleração. Desenhar para cá que eu acho que vocês não vão ver. De aceleração, pessoal, gravitacional, tá certo? De aceleração gravitacional. Ou seja, todos eles, pessoal, tanto faz um corpo ter 1 kg ou 2.000 quilos, eles estão sujeitos à mesma força, tá certo? Ou seja, essa aceleração aqui no espaço atmosférico ia ser sempre aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Veja a unidade de medida, 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, se eu estou sujeito à mesma força de atração à Terra, a mesma aceleração gravitacional, então não importa a minha massa. Aí, se eu não sofrer interferência do ar, eu vou adquirir a mesma velocidade que esse corpo grande tem, a mesma velocidade esse corpo pequeno também vai adquirir, tá certo? Então, como foi que ele chegou, pessoal, a essa dedução? No simples cálculo, pessoal, uma simples forma, e eu acredito que deve ter sido por esse caminho que a ciência seguiu, a equação horária do espaço, pessoal, no movimento uniformemente variado, tá certo? A principal comprovação que a gente tem é essa. Só que quando eu estou em queda livre, ou seja, o movimento, essa torre aqui, ou seja, se você pegar aqui esse espaço, né, essa bolinha aqui, cai daqui e vai tocar aqui no chão, eu vou chamar de espaço, só que esse espaço é a altura, né? Então H, como ele está sob queda, eu não vou mais chamar aceleração, agora eu vou chamar aceleração gravitacional, que ela vai ter sempre o mesmo valor, vai ser diferente no movimento horizontal. E o tempo ao quadrado, por exemplo, se ela tivesse demorado 3 segundos para cair, então você ia escrever aqui, 3 ao quadrado, ok, dividido por 2. E se essa altura fosse, sei lá, 5 metros, então no lugar aqui do H, você escrevesse 5 metros. Tá ficando mal feito aí, mas acho que dá para você entender. 5 metros. O que é que acontece? Sempre quando você aplica esse cálculo, pessoal, o valor de G não muda. Não muda. Por quê? Porque se você aumentar, por exemplo, o espaço, se eu disser o espaço aqui é 10. Se o espaço é 10 metros, o que que acontece com o tempo? O tempo também aumenta, tá certo? Então, toda vez, se eu diminuir o espaço,
diminui também o tempo. Então não vai mudar nunca esse valor. Então a principal diferença que existe quando o corpo está em movimento horizontal e o movimento vertical é a ação da força da aceleração, da aceleração gravitacional. Tá certo? Essa ação gravitacional, ela é constante, vai ser sempre o valor. Se você analisar, pessoal, acho que você já deve ter assistido muitos filmes aí de espaço, alguma coisa, você percebe que lá, supostamente no espaço, dizer aqui a Lua, né? A Lua em relação à Terra, a Terra tem uma aceleração, os corpos são atrás dela com aceleração de 9,8, 10 ao quadrado. E a Lua, lá na Lua, ela já é, pessoal, apenas de 1,6. Quer dizer, a atração, a atratividade que se tem na Lua não é tanto, né? É só 1,6. Por isso que os corpos ficam meio que soltos, né? Eles não ficam grudados no solo lunar, entendeu? Assim como ele está acima do nível atmosférico, por exemplo, naquela estação espacial que os astronautas ficam lá fazendo etc, de inúmeras coisas por lá, eles quando se soltam, eles ficam flutuando, porque não tem tanta atração, entenderam? Então, corpos em queda livre, sempre com a mesma aceleração, em movimento horizontal, com aceleração diferente, tá certo? E toda essa aula, pessoal, toda essa dedução é para você interpretar que quando for falado em movimento em queda livre, você pode utilizar as mesmas 3 equações, fundamentais do movimento uniformemente variado. Só que no lugar de A, agora eu vou chamar isso aqui de G, né? Aceleração gravitacional, tá certo? Eu vou chamar isso aqui de aceleração gravitacional. Na condição de que ele esteja sofrendo uma queda livre, ok? Na próxima semana a gente vai resolver uns exercícios onde vocês vão ver que vai entrar a ideia de queda livre e lançamento, tá certo? E lançamento lançamento vertical, que é esse caso aqui, que aparece bem aqui nesse exemplo. Quando um corpo está sofrendo queda, o que acontece? A velocidade, ela tende a fazer o que, pessoal? Quando ele está caindo, eu saí do slide, pronto. O que acontece com a velocidade? Essa velocidade, quando essa bolinha está caindo, ela tende sempre a aumentar, sempre a aumentar. O que acontece com o tempo? O tempo tende a aumentar, porque o tempo vai passando. O que acontece com a aceleração gravitacional? Nada, ela vai ser sempre constante. E o que vai acontecer com o espaço? O espaço também vai aumentar, tá certo? O que acontece se eu estiver lançando? Tipo assim, se eu estivesse jogando algum objeto para cima, o que acontece? A velocidade vai diminuindo. Acontece o contrário, pessoal. Por quê? Porque ela vai perdendo velocidade. Quando ela chegar bem aqui nesse ponto, essa bolinha chegar bem aqui em cima, ela vem com velocidade igual a 0. Por quê? Porque ela vai fazer o movimento contrário. Agora ela vai voltar a descer. Então, quando ela vai descendo, ela vai aumentando a velocidade. Quando ela sobe, ela vai diminuindo. O espaço tende também a aumentar, né, pessoal? O tempo tende também a aumentar, porque o tempo passa, né? Mas a aceleração, ela vai ser constante. A diferença, pessoal, é quando eu estou em um lançamento vertical, G é negativo, tá certo? Por que G é negativo? Porque a velocidade é negativa também, tá certo? Você sai em uma velocidade, a velocidade, está sofrendo queda. Por exemplo, se eu lançasse essa bola a 100 metros por segundo, quando ela chegar aqui, ela sem chegar a 0, então diminuiria, né? E quando ela está, pessoal, sob queda, a aceleração, ela é positiva, tá certo? Então, na próxima aula nós vamos chegar a essa dedução aí, nós vamos falar um pouco sobre queda livre e também sobre movimento vertical. E nesses conteúdos nós vamos aplicar a equação de Torricelli, a função horária da velocidade, vamos aplicar a equação
horária do espaço, a função horária do espaço, todas elas. A única diferença que a gente vai fazer é que a gente não vai usar, se for em movimento vertical, nós não vamos usar a aceleração sendo um valor qualquer, ela vai ser sempre o mesmo, 9,8, tá certo? Que geralmente os livros arredondam para 10, tá certo, pessoal? Pois até mais, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima semana.